Vamos falar das câmeras corporais que serão adotadas aqui em São Paulo, de uma forma muito mais ampla, mas que não vão funcionar da maneira, digamos que seria mais apropriada para que a polícia se proteja dos maus policiais e que para que a população seja protegida, principalmente desses policiais truculentos. O Thiago Muniz vai explicar por quê. Diga lá, Thiago. Vamos por partes então, Megali. Vamos primeiro tratar do que o governo acha que está correto, a maneira como vai ser colocada essa nova licitação. O governador de São Paulo defende que o acionamento remoto das novas câmeras corporais vai trazer mais governança às gravações das ocorrências policiais. Por que ele falou isso? Porque está na rua uma licitação que prevê a compra de 12 mil câmeras, a contratação, melhor dizendo, de 12 mil câmeras para uso nas fardas dos policiais militares. E aí, elas têm uma diferença muito importante em relação aos equipamentos atualmente utilizados. Elas poderão ser acionadas ou desligadas pelos policiais militares. Essa possibilidade não existe atualmente. Elas gravam ininterruptamente e elas também poderão ser acionadas a partir de um centro de controle da própria Polícia Militar. Atualmente, há mais de 10 mil câmeras em operação no estado que foram compradas por meio de 2 contratos. Ontem, o governador Tarcísio de Freitas disse que agora o centro de controle vai ter a possibilidade de voltar na linha do tempo da gravação enquanto a ocorrência estiver em andamento. Você tem a possibilidade de retroagir no tempo, né? Então, por exemplo, houve o estampido, o cupom pode acionar a câmera com o tempo retroativo. Então você tem uma governança muito melhor daquilo que vai ser gravado. Tem um compliance maior e você sai daquela situação de você ir para uma operação, acabou a bateria, a câmera não filmou. Então você vai passar a ter uma governança muito melhor, uma qualidade de imagem muito melhor, um controle muito melhor das operações que vão estar em campo. A gestão Tarcísio também promete que esse novo equipamento vai ter integração com o programa Muralha Paulista, que é uma aposta aí da Secretaria da Segurança para identificar foragidos e placas de veículos roubados ou furtados a partir do uso de câmeras de monitoramento, câmeras aí no caso as que são usadas nas ruas, né? O governo diz ainda que vai ser possível compartilhar os registros de áudio e vídeo automaticamente com o Ministério Público, o Poder Judiciário e demais órgãos de controle, mas aí sempre com a gravação de acordo com a vontade do policial ou do Centro de Controle da Polícia. E o secretário da Segurança Pública de São Paulo, Guilherme Derrite, diz que, em alguns casos, o agente poderá ser punido se não acionar o equipamento. Isso já está previsto no regulamento disciplinar, na norma da Polícia Militar, mas mesmo que, vamos pensar num caso que ele não acione o superior imediato, ou até mesmo o Copom, de maneira remota, em qualquer local do Estado, independente de onde o policial esteja, vai poder acionar e rever o ato no momento que ele quiser, um review que ele pode ver como se fosse um vídeo do YouTube. Agora, por que o governo está andando com esse programa, com essa licitação? Pelo seguinte, houve uma ação na Justiça da Defensoria Pública do Estado de São Paulo que falou na obrigatoriedade de você ter as câmeras registrando operações policiais. Essa ação ela foi rejeitada em primeira instância, subiu ao Supremo. Houve, então, um entendimento do presidente do Supremo Tribunal Federal, ministro Luiz Roberto Barroso, com a Procuradoria-Geral do Estado, de maneira que fosse, então, acordada a compra desses novos equipamentos. A ver, no entanto, se a compra desses equipamentos dessa maneira vai satisfazer as condições exigidas na ação colocada pela Defensoria. Agora, isso tudo a gente falou do governo. Ontem também, 18 entidades da sociedade civil divulgaram uma nota com informações importantes a respeito da utilização das câmeras corporais. Entre essas entidades estão o Fórum Brasileiro da Segurança Pública, o Núcleo de Estudos da Violência da Universidade de São Paulo, o Instituto Sou da Paz e outras entidades que estudam de fato a segurança pública. É importante a gente dizer que essas entidades, elas não observam essas questões à distância, elas têm interlocuções com as corporações, com o próprio secretário da Segurança. E aqui alguns pontos. De acordo com essa nota, houve queda de 63% na letalidade policial entre 2019 e 2022, com maior ênfase nas regiões onde as câmeras estavam em uso. Ainda de acordo pela Fundação Getúlio Vargas, as câmeras foram responsáveis diretamente
por 57% de redução no número de mortes decorrentes de intervenção policial. As gravações, dizem as entidades, também tendem a apaziguar os ânimos durante as abordagens, o que diminui os casos de agressão contra os agentes. Além disso, o uso de câmeras, dizem as entidades, reduziu drasticamente o número de policiais mortos em serviço, de 18 em 2020 para 4 em 2021 e 6 no ano seguinte, os menores da série histórica. Além disso, diferentes estudos realizados no Brasil e no exterior indicam que, em média, os policiais, quando têm a possibilidade de acionar a câmera, não fazem em 70% das ocorrências atendidas. E, assim, os policiais vão estar atendendo ocorrências, indo para as ruas. Será que eles terão tempo hábil para ativar as câmeras? A ver. E, finalizando, as entidades também questionam aí o fato da habilitação técnica da licitação. O edital prevê a contratação de 12 mil câmeras, mas diz que as empresas precisam comprovar o fornecimento de apenas 500. Na licitação anterior, elas precisavam comprovar no mínimo 50% de tudo que elas precisam fornecer. Eu acho que o Thiago já falou tudo aí, né? Já expôs as contradições, já expôs os buracos nessa ação do governo. Eu só queria completar, e serei muito breve, Thiago, que uma boa maneira de você jamais entrar em contradição é você não mentir. Quem não mente não entra em contradição jamais. Tarcísio e Derrite querem uma polícia mais eficiente e menos letal, porque as polícias mais eficientes do mundo geralmente são também as menos letais. Polícia que mata muito não é sinal, aliás, muito pelo contrário, de segurança pública. Mas é isso que eles querem? Bom, é isso que eles têm de dizer que querem no microfone. Mas não é o que as ações dos dois sugerem. E como eles precisam parecer algo que não são publicamente, aí vem as contradições. Guilherme Derrite, numa reunião na Alesp, no dia 6 de março, sobre os supostos excessos da PM em operações na Baixada Santista, disse que as câmeras inibem o trabalho dos policiais. Portanto, ele era contra. Só que aí, no dia 10 de maio, ele disse que o uso das câmeras é positivo. Ele ficou a favor. Tarcísio de Freitas se posicionou contra as câmeras na campanha ao governo estadual, aqui, nesse estúdio, e em outros lugares. Disse que as câmeras não traziam nenhum benefício ao cidadão, sem apresentar nenhum estudo, nenhum número, nenhuma estatística que comprovasse isso. Tirou do bolso. Aí, mais tarde, depois da má repercussão, disse: a câmera corporal é uma das componentes de tecnologia que se integram ao Muralha Paulista. Ou seja, agora ele é a favor. Mas ele é a favor de um determinado tipo de câmera, que dá uma autonomia ao mal policial para que ele não seja flagrado por essas câmeras. Ou alguém imagina que o policial que vai cometer abusos e esses policiais existem, ou alguém vai negar que eles existam. Vai ligar uma câmera antes de atacar um cidadão, antes de agredir um cidadão, antes de meter a mão na cara de uma pessoa na rua, antes de ser truculento. Deixa aqui ligar o meu equipamento. Não, o mais provável é que ele desligue. E mais provável é que não receba punição nenhuma, porque essas punições não acontecem. A não ser que ele seja flagrado por uma outra câmera, o caso ganhe repercussão, e aí sim a polícia vai lá afastar, mas muito provavelmente daqui a 6 meses reintegra o policial, porque é assim que a banda toca. E Derrite, e principalmente Tarcísio, sabem que a sua base eleitoral é formada por pessoas que querem quanto mais sangue melhor, que entendem que polícia tem que ser truculenta, que polícia tem que matar, que polícia tem que arrebentar e cancelar o máximo de CPFs possível. Então as palavras dos dois vão na direção do queremos uma polícia mais eficiente e as câmeras são importantes. As ações e as escolhas, na prática, dizem o contrário. Deixam a janela aberta para que a truculência continue acontecendo. Era isso. Muitíssimo rapidamente. Pois não. Eu só quero lembrar, eu acho muito importante lembrar daquele caso em Santos, em que um policial, ele usando a câmera corporal, acaba filmando a própria morte. A partir dessa imagem dessa câmera, foi possível identificar o criminoso que matou esse policial. E aí sempre falando da boa fé. Será que esse policial em operação, no calor, teria lembrado de acionar esta câmera? Pensando na questão estratégica mesmo.
só com a câmera ativada é que pôde-se chegar com precisão ao assassino desse policial. Então, é um instrumento de segurança para os próprios agentes também. Bom, eu não esperava outra coisa aqui, mensagem, Megali defendendo o bandido contra a polícia, mídia sem vergonha, enfim. As pessoas, infelizmente, compram esse discurso falacioso, mentiroso. Foram levadas a crer que quanto mais a polícia matar, melhor. E quanto mais a gente apontar que a truculência policial de alguns policiais nos tornam mais inseguros, torna a nossa sociedade mais insegura, eles se defendem de uma maneira muito fácil. Ah, ele fala isso porque ele gosta de bandido. Enfim, eu já esperava essa reação, né? É uma briga difícil de comprar, porque não é algo que gera aplausos, pelo contrário, gera pedradas, mas é a nossa responsabilidade, cara. A gente quer um